Hello fam, mais um vídeo e desta vez para falarmos dos conceitos básicos da análise técnica. É agora onde vamos começar a entender o movimento do mercado, o movimento dessas velas que se calhar assustam algumas pessoas. Vamos poder ver o que isto significa e como é que nós começamos a trabalhar no mercado. Então eu ainda estou no par GBP/USD e tenho este gráfico de velas. Nós vamos interpretar, passo a passo, em vídeos assim bem divididos para que não fiquem muito longos e vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Então, primeiro ponto, temos que saber o que é análise técnica. A análise técnica é a parte do mercado financeiro responsável por fazer o estudo do preço, ok? Então, nós estudamos a movimentação do preço através da análise técnica. Okay? Então é aqui onde vamos interpretar o gráfico, entender quais são os melhores momentos para podermos pensar em compras, vendas, quais são os movimentos de maior probabilidade de irem ao nosso favor. Por quê? Porque o Forex é um mercado especulativo, um mercado de probabilidades, não há garantia de ganhos, então nós precisamos fazer análise técnica e termos certas previsões, que em algum momento vão estar corretas, em outros momentos não. Ok? Então vamos lá entender como é que isto funciona. Eu estou neste gráfico, já fiz a maximização do gráfico e o importante que eu quero que vocês possam extrair desta aula de hoje é o seguinte: vamos entender as velas. Existem dois tipos de vela: as velas de compradores, ou seja, as velas de compra, e as velas de vendedores, ou as velas de venda, as velas que representam os vendedores. No meu gráfico, as velas de compra são as velas amarelas e as velas de venda são essas velas com o contorno branco. Então, eu posso dar um duplo clique aqui e no símbolo vocês conseguem ver estas velas da primeira fila são as velas de compra. Eu pintei todas elas a amarelo, e as velas de venda eu preferi tirar a cor do corpo e só deixar a sombra e o contorno das velas. Okay? Então, as minhas velas de venda são as velas de contorno branco ali. Então, como é que estas velas funcionam? Então, very simple. Quando nós olhamos para o cenário da vela de compra, dependendo do tempo gráfico, nós estamos aqui no tempo gráfico da H4, então podemos usar esse exemplo. Estamos a dizer que as velas de compra, elas vão abrir embaixo, Quando abre uma vela de compra, nós temos ali a linha que mostra a abertura do preço, no caso, e depois começamos a ver o corpo da vela. Esse corpo da vela pode descer. Quando desce, quando passa do ponto de abertura e desce, significa que nós estamos a ter ali volume de venda, ou seja, muita gente a vender em um determinado período de tempo, então o corpo da vela pode ficar assim para baixo, mostrando força vendedora, ou seja, para nós teríamos uma vela com esta cor, ou com este contorno branco no caso, e depois de um tempo aquela vela é achatada e passa do ponto de abertura e começa a subir, mostrando um corpo de compra no caso, ou seja, que o volume de compradores agora é maior. Então a vela, se era branca, com aqueles contornos brancos, conforme vocês estão a ver, ela fica com um corpo amarelo assim, já está a mostrar que há mais compradores do que vendedores naquele determinado período de tempo, ou seja, temos mais compradores do que vendedores, o volume de compra é muito alto, então de seguida o corpo da vela pode achatar um bocadinho mais e quando completar as 4 horas a vela fecha. Então vocês lembram-se que antes do corpo da vela ficar aqui em cima ele tinha descido, Então quando o preço desceu, deixou ali uma sombra, porque lembra-se que o primeiro estava assim, depois eu mostrei que o corpo da vela acabou passando aqui para cima, então aquele movimento que foi retraído deixa uma sombra, que mostra que houve vendedores até um certo ponto, mas não tiveram força, o mercado achatou, e passou do preço de abertura e acabou fechando exatamente aqui. Então, onde a vela fecha, nós chamamos isso de ponto de fechamento ou preço de fechamento. E depois disso, conforme eu tinha explicado, se o preço chegou num ponto alto e acabou achatando durante algum tempo e depois fechou, então temos uma outra sombra, que é a sombra superior. Então vamos interpretar este ponto aqui, este ponto mais baixo que a vela atingiu, nós chamamos de mínima, ou seja, o ponto mais baixo que o preço atingiu num determinado período de tempo. Então este ponto aqui, esta sombra superior, nós chamamos de máxima, que é o ponto mais alto que o preço atingiu, ou seja, o preço máximo, ok? Então é basicamente assim que as velas funcionam. A vela de compra, ela tem preço de abertura em baixo e tem preço de fechamento em cima. A próxima vela, obviamente, ela terá de abrir onde fechou a vela anterior. Então muitas vezes o que vai acontecer é nós termos ali, a próxima vela a abrir mais ou menos nessa região, pode até descer o corpo da vela primeiro, depois acaba achatando,
né? Sobe um bocadinho, depois achata e fecha a vela ali. Então vamos ter também o mesmo processo, em que temos uma sombra que foi deixada lá, que está a interligar a sombra anterior praticamente, temos uma sombra máxima e assim sucessivamente. Okay? É assim que as velas de compra funcionam. Então, por fim, nós vamos entender como é que a vela de venda funciona. A vela de venda é diferente, né? Mas é o mesmo processo. Ela vai abrir em cima, temos o preço da abertura em cima, então podemos ter muita gente a comprar, né? O corpo da vela pode ficar aqui numa primeira fase cinzento, okay? Muita gente a comprar. Depois o volume de venda cai, ou seja, muita gente começa a vender, então o corpo da vela vem ficar aqui, né? De venda, no caso. Eu vou colocar uma cor branca aqui assim, que representa as minhas velas de venda. Então nós já sabíamos que como o preço tinha subido primeiro porque havia pessoas que estavam a comprar, deixa aquela sombra que chamamos de ponto máximo, e depois de um tempo o preço cai, né, para um determinado nível, pode até subir um pouco mais. Então quando caiu ele atingiu o ponto mais baixo numa determinada área aqui e o corpo da vela é fechado, então chamamos isso de preço de fechamento. Então a única diferença que existe entre as velas de compra e venda está no momento de abertura e no momento de fechamento. Enquanto que a vela de compra ela abre embaixo e fecha em cima, a vela de venda ela abre em cima e fecha embaixo. Então nós temos aqui preço de abertura, seria esta região, né, que é o nosso preço de abertura basicamente, e nós temos o ponto máximo, né? Esta é a sombra máxima, né? E esta aqui é a sombra mínima, ou seja, o ponto mais baixo que o preço atingiu num determinado período de tempo, ali é o ponto mais alto que o preço atingiu num determinado período de tempo. Então, preço de abertura, preço de fechamento para vela de baixo. Só precisamos entender esse funcionamento, nada mais do que isso, é simples. Existem velas sem corpo, sem sombra, né? Mas nós não precisamos nos preocupar o que as velas significam, o que cada uma quer dizer, não. Só precisamos saber o que é uma vela de compra, o que é uma vela de venda. Então o resto nós vamos aprender agora na estratégia que eu vou ensinar-vos para interpretarem muito bem o mercado financeiro. Então passamos agora para a nossa estratégia no próximo vídeo e eu vou explicar como é que nós vamos entender a maneira como o mercado se move. E agora, pessoal, começamos a pipocar. Deus abençoe, estamos juntos. Eu vejo-vos já no próximo vídeo.